Bem, meus irmãos, continuando nossa teologia bíblica, agora nós vamos entrar no nosso modelo, né? Nós falamos nos vídeos anteriores acerca dos departamentos da teologia, né? Demos uma definição do que é uma teologia bíblica, falamos dos métodos de se fazer uma teologia bíblica e terminamos falando da importância de se estabelecer um critério ou um padrão, definir individualmente como cremos na relação de Deus com o seu povo. Isso vai ser definitivo para o nosso exercício de teologia bíblica, interpretação bíblica e, acima de tudo, aplicação à vida cristã dos textos bíblicos. Então, isso é preciso que a gente caminhe nessa direção. Seguindo, então, a gente vai começar agora a falar das alianças, que é a nossa forma de fazer teologia bíblica, de entender teologia bíblica. Aqui dentro do Seminário Betel, nós consideramos esse padrão de teologia, consideramos a perspectiva continuada, de continuidade, com alguma descontinuidade na teologia bíblica, né? Então nós vamos estar partindo lançando mão do método transversal diacrônico, que é pegar um tema unificador, transversal na revelação bíblica, diacrônico, estudando ele, né, dentro das suas fases de revelação, que começa na criação e termina na consumação da nova aliança em Cristo Jesus. É um conteúdo muito vasto, é um conteúdo muito denso até. O nosso livro-texto para esse módulo, eu recomendo muito a compra. Esse o seminário não tem. Esse é um livro da cultura cristã. Eu ainda não pesquisei o preço, mas pode ser interessante vocês juntos, né, os que não têm, comprar. Alguns irmãos do seminário têm esse livro, que já fizeram a disciplina comigo. Vale a pena. Eu não sei se tem PDF disponível. Quando o livro tem o livro disponível, eu não disponibilizo PDF, ainda que eu saiba, né? Porque PDF pirata é crime. E antes de ser crime, ele é pecado, né? Direitos autorais, alguém tem direito a ele e não sou eu que tenho direito. Então a gente trabalha com esses dois livros. Alianças. Opa, botei aqui o dedão em cima. Alianças e Cristo dos Pactos, ambos do Palmer Robertson. Então vamos começar a falar de aliança. O objetivo nesta parte, né, é a compreensão da natureza da teologia da aliança. O que é essa teologia da aliança? A teologia da aliança ela é uma teologia que parte como? Ela é uma teologia que usa o método transversal diacrônico, valendo-se do tema unificador as alianças de Deus com o seu povo. Alianças. Ao longo do desenvolvimento nós vamos entender. E o conteúdo desse material que a gente vai estudar agora é as alianças divinas, estudar as alianças divinas quanto à sua natureza, sua extensão, sua unidade e sua diversidade. E, por último, nós vamos ter uma breve comparação entre dispensacionalismo e a aliança. Então, vamos lá. As alianças divinas. Primeiro, conceituação. O que é aliança? Segundo o Palmer Robertson, aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. É isso aí mesmo, é um pacto de sangue. Há sangue envolvido. É preço de sangue. É preço de sangue que está envolvido na aliança. A aliança como um pacto de sangue. A expressão pacto de sangue ou pacto de vida e morte expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. É um pacto de vida e morte, por isso que é um pacto de sangue. A aliança, berit, no hebraico, berit, é uma promessa ou um acordo entre duas partes, envolvendo obrigações e benefícios. Tipos de aliança. A aliança ela pode classificar-se como unilateral e bilateral,
onde unilateral é uma aliança incondicional e a bilateral é uma aliança condicional. Repetindo, ela pode ser unilateral e bilateral, onde a unilateral é incondicional e a bilateral é uma aliança condicional. O Palmer Robertson, no seu livro Alianças, ele conta uma história para ilustrar uma aliança, um compromisso de sangue. Essa foi a primeira vez que fomos cercados por um grupo de canibais furiosos, mas Deus nos livrou. Do diário de um antigo missionário, Before We Kill and Eat You, de Garlock. 5 missionários foram cercados por nativos com facões e lanças, que ameaçavam matá-los. Um garoto nativo desaparecera da escola missionária e os missionários foram responsabilizados. Visto que os nativos eram canibais, eles suspeitaram que os missionários tinham comido a pobre criança. Naquela noite, o rei Do e os anciões retornaram, implorando aos missionários que os desculpassem pelo que haviam feito em sua fúria. A criança tinha retornado por si mesma sã e salva. Após as desculpas, a garganta de um pássaro branco foi cortada. O sangue foi aspergido primeiro sobre os missionários e a seguir sobre os nativos. O chefe declarou que uma aliança de sangue fora feita entre as duas partes. Nunca eles derramariam o sangue dos missionários, e nunca os missionários derramariam o sangue do nativo. Todas as futuras gerações de ambas as partes da aliança estavam comprometidas por essa cerimônia. Pode soar estranho para a gente hoje em dia o conceito de aliança, né? Aliança de sangue. Mas nos tempos de Israel, essa aliança de sangue era muito comum. Né? Esses acordos serem selados com o sacrifício dos animais. Por isso, a ideia de sangue. Mas não só a ideia do sangue derramado no selar a aliança ou no cortar a aliança, mas o que implicava. Então nós vamos estudar ao longo aqui dessas alianças, nós vamos ver o porquê em particular essa aliança de Deus com o homem é uma aliança de sangue. Palmer Robertson vai dizer que a aliança ela é um pacto de sangue e que a expressão pacto de sangue expressa o caráter absoluto do compromisso entre Deus e o homem no contexto da aliança. A ideia de entrar em aliança, ela ganha um peso maior quando é entendido no sentido pactual, um pacto selado com sangue. A ideia de aliança de sangue tem em si não só o sangue que é derramado dos animais, mas que aqueles que entram em pacto ou aliança, eles fiançam, eles penhoram a própria vida, no sentido de que aquele que violar a aliança pagará com a própria vida. Então vai haver morte, derramamento de sangue. Então nesse sentido que pensa-se, que entende-se a aliança como um pacto de sangue soberanamente administrado, porque o Senhor soberano estabelece termos, escolhe a outra parte e diz como será. Seguindo, nenhum período da história da redenção de Noé até Jesus Cristo fica fora do âmbito do tratamento por alianças de Deus com seu povo. A única questão que permanece com relação à extensão das alianças divinas tem a ver com a relação de Deus com o homem antes de Noé. Mediante a criação, Deus une-se ao homem em uma relação de aliança. Depois da queda do homem no pecado, o Deus de toda a criação graciosamente uniu-se ao homem outra vez, mediante a promessa de redimir um povo para si mesmo dentre a humanidade perdida. Da criação à consumação, o vínculo pactual tem determinado a relação de Deus com seu povo. A extensão das alianças divinas vai do princípio do mundo até o fim dos tempos. Então, quanto à extensão, as alianças ela vai do princípio até a consumação dos séculos. Um outro aspecto, a unidade da aliança. Então, nós começamos falando da natureza da aliança, o que é a aliança, a sua definição. Falamos agora da sua extensão, agora vamos falar da unidade. Talvez a maior dificuldade dentro da teologia bíblica é essa questão de unidade entre as fases, os desdobramentos da aliança ou pacto ou promessa, como abordado
pelo Kaiser, né? Dentro do modelo transversal diacrônico por um tema unificador. Talvez a maior dificuldade que temos é perceber essa unidade. Ela demanda um estudo, né, com calma. Algumas perguntas devem ser respondidas nesse tópico unidade das alianças divinas. As alianças devem ser vistas como compromissos distintos e sucessivos que se substituem em sequência temporal? Ou as alianças são construídas umas sobre as outras, de sorte que cada aliança sucessiva complementa a sua precedente, sem, ao mesmo tempo, suplantar o papel de continuidade do vínculo mais antigo entre Deus e o seu povo? A pergunta é: a gente entende que tem uma aliança, é quebrada, começa outra, é quebrada, começa outra, ou as alianças elas são construídas sucessivamente uma sobre a outra, com novos ingredientes, novos desdobramentos, nova abrangência, novos elementos incluídos, e sempre considerando, olhando para trás para aquilo que foi primeiramente estabelecido por Deus, ou não? A resposta de Palmer Roberts afirma que a evidência cumulativa das Escrituras aponta definitivamente em direção ao caráter unificado das alianças bíblicas. Os múltiplos pactos de Deus com seu povo unem-se basicamente em um único relacionamento. Os detalhes particulares podem variar. Pode-se notar uma linha mas pode-se notar uma linha definida de progresso. Todavia, as alianças de Deus formam uma unidade. Como eu disse, elas têm variações de detalhes, cores são acrescidas, detalhes de abrangência, de formas de relacionar-se com o Deus da aliança. Mas a aliança, a ideia de continuidade, de unidade nas alianças divinas, olha para trás, vendo que cada aliança está ligada uterinamente. Seguindo ainda sobre a unidade das alianças podem ser vistas de duas perspectivas. Primeiro, as alianças de Deus manifestam uma unidade estrutural. Segundo, as alianças de Deus manifestam uma unidade temática. Na perspectiva estrutural, considera-se a unidade das várias administrações da aliança, começando pelas feitas a Abraão, Moisés e Davi. Esses pactos têm uma unidade abrangente de duas maneiras. Primeiro, através das características do estabelecimento da aliança, como essas alianças foram estabelecidas. Então ela tem um quê de unidade. 2, através da história de vida do povo sobre a aliança, né? A similaridade com que se vê o povo vivendo sobre a aliança, que quando você olha para Abraão, Moisés e Davi, em certo sentido, o povo vive sobre a mesma lei, sobre os mesmos estatutos, sobre o mesmo regulamento, sobre as mesmas exigências. Logo, essa unidade é percebida na experiência histórica. À medida que a história do relacionamento de Deus com o seu povo se desenvolve, a unidade do vínculo pactual torna-se mais evidente. Essa unidade pode ser percebida quando, no desenvolvimento da história, é incorporada a nova aliança. Essa nova aliança prometida pelos profetas não se revela uma unidade distinta, antes representa o cumprimento das promessas que em outras fases da aliança Deus comunicou ao seu povo. Não é algo distinto, algo novo. Na nova aliança, esse é um elemento novo, não. Quando observado com detalhes, com cuidado, você vê que é dado mais clareza a algo que já havia sido prometido. A segunda forma de observar essa unidade é através da experiência na história. Seguindo ainda sobre a unidade das alianças ela pode ser vista também na perspectiva temática. A gente já viu na estrutural, quando se percebe nas alianças uma estrutura similar, mas na perspectiva temática. Considera-se a unidade das várias administrações da aliança a partir de um tema central que perpassa todos os pactos. E o tema que se desenvolve através da sucessiva aliança é o que se denomina-se o princípio Emanuel, que é percebido desde o instante, desde o início. Eu serei o vosso Deus, vós serás o meu povo. O princípio Emanuel está lá, Deus conosco. E nós vemos isso em todas as alianças, né? Essa é uma perspectiva de unidade a partir de um tema, ela é temática. Esse tema é percebido em primeiro lugar conectando as alianças abrâmicas,
Gênesis 17, mosaica em Êxodo 6, davídica em 2 Reis 17 e na Nova Aliança, segundo escrito lá em Zacarias 2:11. Em segundo lugar, o tema é desenvolvido particularmente em associação real da habitação de Deus no meio do seu povo. Então nós vemos esse desenvolvimento histórico, esse tema sendo desenvolvido historicamente, como nós falamos lá na unidade estrutural. Porque você vê esse princípio sendo reforçado desde a saída do Egito. A gente percebe ele no período antes do Egito, né, com Abraão, Isaac e Jacó, mas a partir da saída do Egito, com a presença visível de Deus através da coluna de fumaça, da nuvem, da coluna de fogo e da nuvem de fumaça, depois da presença do tabernáculo, Arca da Aliança, essa ideia do princípio Emanuel, do princípio Deus conosco, Deus está no meio do seu povo. Isso é muito visível e vai sendo desenvolvido até alcançar o clímax na encarnação. Em segundo lugar, o tema é desenvolvido particularmente em associação à real habitação de Deus no meio do seu povo. E em terceiro, o princípio Emanuel alcança o clímax mediante a incorporação numa única pessoa. Aí é a ideia da encarnação, como eu já falei. Não é no tabernáculo, mas em Cristo que o templo cumpre o tema cumpre o seu final. Seguindo, nós falamos da unidade, natureza das alianças, a extensão da aliança, a unidade da aliança. Agora nós vamos dar uma olhada na diversidade da aliança. Essa unidade, de maneira alguma, ela elimina a diversidade, né? Diversidade. É muito interessante, é como a gente fala na questão da unidade do povo de Deus, é unidade na diversidade. Unidade não quer dizer conformidade, que estão conformados tudo de uma mesma forma, tudo igual. Observada das perspectivas estrutural e temática, não resta dúvida de que as alianças temporais de Deus são parte de uma única aliança. Porém, estas não são aplicações monótonas uma das outras. Há uma diversidade de administração pactual no desenvolvimento histórico. Nesse sentido, 3 distinções básicas têm sido sugeridas: a aliança pré-criação, a aliança pós-criação, a aliança de obras / graça e antiga aliança e nova aliança. Nesse sentido, 3 distinções básicas têm sido sugeridas: aliança pré-criação e pós-criação, aliança de obras e graça, antiga aliança e nova aliança. Onde alianças pré-criação e pós-criação vai falar que desde a reforma tem se distinguido essa aliança pré-criação entre as pessoas da Trindade e a aliança histórica entre Deus e os homens, onde a aliança pré-criação se refere à relação da Trindade, a relação intrínseca, né, da Trindade, e a relação pós-criação, a aliança pós-criação tem a ver com a aliança histórica entre Deus e o homem, Deus se relacionando com o seu povo. A primeira, chamada, dentre outras formas, de aliança eterna, conselho de redenção, conselho de paz ou aliança da redenção. As alianças de obra e graça, essa distinção tem maior apoio escriturístico do que a primeira. Né? Lembrando que a primeira distinção é pré-criação e pós-criação. A segunda distinção é aliança de obras ou aliança de graça. A teologia da aliança normalmente fala de aliança de obras e aliança de graça, onde a aliança de obras, também chamada de pacto de obra, tem a ver com o pacto firmado com Adão. Ou seja, Adão no Éden, antes da queda, o Senhor entra em aliança com Adão, quando o Senhor o abençoa dizendo: dominai sobre toda criatura, sede fecundo e povoai a terra. Ali há uma aliança, onde o Senhor estabelece os termos: coma de tudo, isso será para você, para seu alimento, isso daqui será para isso, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal tu não comerás, porque quando comer dela morrerás. Mais uma vez o aspecto de sangue, de morte na aliança. Então, onde a aliança de obras se refere ao pacto firmado por Deus com o homem antes da queda, chamado de obras, devido ao caráter probatório de que Adão é submetido. Então, por que é chamada de aliança de obras ou pacto de obras? E por que esse caráter probatório?
Porque, diferentemente de nós, Adão tinha esse pacto de obra, ele parte de um pressuposto de que Adão tinha capacidade de responder positivamente às exigências do pacto. Ou seja, aquilo que Deus exigiu de Adão, a obediência, era possível ser perfeita em Adão, porque ele não sofria influência das circunstâncias, influência externa. Esse pacto é anterior à queda. Então, como ele não satisfaz a exigência pactual, ele é condenado à morte. Já a aliança da graça é usada para descrever a aliança, a relação de Deus com seu povo depois da queda, chamada assim, visto que o homem, agora pecador, é incapaz de satisfazer a Deus. Aqui a gente já vê uma distinção muito grande na relação de continuidade e descontinuidade. Você só vai ver essa ideia de aliança da graça a partir da queda, naquela perspectiva teológica que entende uma continuidade na revelação de Deus. E essa perspectiva vai dizer que desde que o Senhor se inclina a favor do homem, veste-o, sacrifica um animal, veste-o e entra em aliança com ele, prometendo que o nascido de mulher ia restituir, ia ser aquele que venceria o mal, ali já é uma aliança graciosa. O homem não fez nada para entrar em aliança, o Senhor que se inclina a favor do homem. A terceira distinção, nós falamos, primeira distinção, pré-criação, pós-criação. Segunda distinção, aliança de obra, aliança de graça. A terceira distinção, antiga e nova aliança. Essa também é uma questão difícil. Né? A relação dessa nova aliança com a antiga aliança é muito conflituosa, é muito complicada em alguns contextos, mas vamos lá. Essa terceira distinção também encontra forte apoio escriturístico. Sua tratativa foca no relacionamento de Deus com o homem caído e a encarnação de Cristo representa o marco divisor. Toda a estrutura da carta aos Hebreus está firmada sobre essa distinção, antiga e nova aliança. Né? Quando a gente lê em Hebreus, quando a gente lê a carta aos Hebreus, a gente vai perceber isso com clareza, que há uma antiga e uma nova aliança. Nesta distinção, chama-se antiga aliança o pacto de Deus com o homem antes de Cristo, e a nova aliança o pacto de Deus firmado com o homem depois de Cristo. Essa diversidade, mesmo nesse aspecto de antiga e nova aliança, para aquele que tem a perspectiva do pacto aliancista e uma perspectiva de continuidade, isso não torna elas alianças diferentes, mas uma nova caracterização, um novo vislumbre, né? Uma nova clareza lançada sobre a aliança firmada ainda lá no Éden. Por fim, nesse vídeo, aqui a estrutura dos pactos. Né? A realidade do novo pacto, que é já sob a nova aliança, a aliança da consumação, a aliança firmada com Cristo. Então nós temos o pacto da criação, que é a ideia de onde está lá o pacto de obra, da relação antes da queda. Depois nós começamos a aliança do começo com Adão, a aliança da preservação com Noé, aliança, aí já dentro do pacto da redenção em Abraão, já não é mais o pacto da criação. Tudo isso está dentro do pacto da criação, mas dentro do pacto da criação a gente tem uma outra roupagem, que é o pacto da redenção, que aí a gente começa com a aliança da promessa com Abraão, a aliança da lei com Moisés e a aliança do reino com Davi, onde essas alianças elas são sombras do antigo pacto, né? O pacto são sombras tanto do pacto da criação quanto do pacto da redenção, e que estão aquém da realidade do novo pacto. E esse gráfico ele vai mostrando conforme essa aliança ela vai sendo mais abrangente até chegar à realidade do novo pacto. Então, a ideia que se percebe na progressividade da revelação é que a cada novo encontro, a cada nova renovação da mesma aliança, ela vai se tornando mais abrangente e mais próxima da realidade do novo pacto em Cristo Jesus.
Então nós terminamos aqui a parte introdutória que diz respeito às alianças divinas, né? A natureza das alianças, a extensão, a unidade e a sua diversidade.